prática, é fundamental a história clínica, né? Em tudo ali da radiologia. Sem a história, não tem como a gente chegar num diagnóstico certo, né? A maioria das tomografias sem contraste, a maioria dos tumores não vão ser visíveis na tomografia sem contraste, então o contraste ele vai ser essencial, né? Tanto na tomografia quanto ressonância. E vale lembrar que o suprimento sanguíneo, né, no fígado normal, 80% vem da veia porta e 20% da artéria hepática. E lembrar que todos os tumores são supridos pela artéria hepática. Então, vamos falar aqui da fase arterial. A fase arterial tardia, o ideal é aproximadamente 35 segundos após a injeção do contraste. Lesões hipertensas, as lesões vão se mostrar hipertensas em um fígado hipodenso, né? Então, na fase arterial, a gente vai ver tumores hipervasculares, como colangio, o CHC, a hiperplasia nodular focal, o adenoma, metástase hipervasculares, e ainda pode ter o risco de obscurecimento na fase venosa, né? No caso, já começar o washout, né? E o momento do exame ele é importante, mas tão importante quanto é a velocidade da injeção de contraste, né? Para as imagens da fase arterial, os melhores resultados são obtidos com uma taxa de injeção de 5 ml por segundo, é o que traz o artigo. Então, aqui a gente vê uma imagem, né? Uma fase arterial precoce e a diferença entre a fase arterial tardia, que é 35 segundos, como a gente consegue ver bem os nódulos, né? Na fase venosa, a portal, que aproximadamente... Só um pouquinho ali na outra. Então, assim, é para lembrar que, na verdade, então, assim, se a gente faz só uma fase arterial muito precoce, às vezes a gente pode comer lesões, assim, sabe? Então, como que a gente sabe, acho que tu não vai falar isso, né? Uma fase arterial adequada, ela já tem um pouco de contrastação ali na veia porta, já tem um pouco de contraste. Tu falou? Não, né? Não lembro de ter colocado, mas sim, a fase arterial, no caso a tardia, a tardia, a gente já vai conseguir ver ali o contraste chegando na veia porta. Então, e lá na fase venosa, na portal, a gente vai ver as artérias hepáticas. Não, mas não é nem isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, que para a gente poder ver caracterizar as lesões hipervascularizadas, a gente tem que ter uma fase arterial um pouco mais tardia, não pode ser uma arterial muito precoce, porque senão a gente pode deixar de ver lesões. Por exemplo, um CHC, às vezes a gente não vê na fase arterial, não é porque ele não tá ali. Por exemplo, tipo esse da foto, assim, que não é uma lesão, não parece ser uma lesão tão grande, tipo, que é tudo lesão, mas é só porque ela foi muito precoce. Às vezes a gente tem até que repetir o exame para poder pegar uma fase arterial mais adequada. Na ressonância, a gente até tem um jeito que se faz, que é fazer o duplo arterial, que é tu começa o exame e tu faz 2 até 3 aquisições em arterial, tipo, uma mais precoce e mais outra, para tu conseguir ter os dois, não ter chance de perder o contraste, sabe? Então, na resso, né? Na toma a gente faz uma, e dependendo se vocês forem ler, até, por exemplo, no manual do CBR, que vai falar lá dos exames, tem tipo fase arterial pancreática. Então, assim, cada órgão meio que tem um tempo uma fase arterial, vamos dizer assim, um tempo adequado que se tu poderia fazer se a gente trabalhasse num lugar que desse, assim, se fosse para
específico, daria para dizer assim, fase arterial pancreática, que daí tu faz de tal jeito. Se for para ver outra coisa, já faz de outro jeito. Se for para, dentro do que for avaliado, tu consegue fazer um arterial um pouquinho mais precoce e um pouquinho mais tardio. E essa fase arterial precoce, com 18 segundos, ela também pode ser importante, principalmente em a gente ver a vascularização do tumor, né? Para guiar quem for fazer quimio, embolização de alguma lesão, ela também tem a sua utilidade, né? Essa fase. Mais alguma coisa? Posso passar? Pode seguir. Tá. Na fase portal, que é aproximadamente 75 segundos após a injeção do contraste, a gente já vai conseguir ver o contraste chegando ali, além da veia porta, nas veias hepáticas, né? Então, essa fase venosa portal, ela vai funcionar como uma ideia oposta da arterial. Então, a gente vai ver as lesões hipodensas num fígado hiperdenso, num fígado que já contrastou, né? E vale lembrar também que a fase venosa portal tardia, ela é também chamada de fase hepática. E aqui no exemplo que o artigo traz, né, mostra já um fígado, né, que realçou na fase portal e mostrando as lesões hipovasculares, né, como faz esse contraste. A fase de equilíbrio, né, ela vai se iniciar mais ou menos de 3 a 4 minutos após a injeção do contraste, e a obtenção das imagens vai ser mais adequada 10 minutos após a injeção, né? Essa fase, ela pode ser muito boa se a gente estiver buscando, né, uma rápida eliminação do contraste em tumores hipervasculares, que seria o washout, como o CHC, ou então a retenção de contraste no sangue, como hemangiomas, ou a retenção do contraste também no tecido fibroso em cápsulas, que também pode ter no CHC, ou na hiperplasia nodular focal, e também o colangiocarcinoma. Então, para a gente caracterizar uma lesão, a gente vai começar com a determinação de sua densidade, né? Se a gente tiver uma lesão com densidade próxima da água, se ela for homogênea, margens bem definidas e não tiver realce, vai ser um cisto, né? Se a lesão realçar, o próximo passo a gente vai determinar se pode ser um hemangioma, porque é o tumor mais comum, o tumor hepático mais comum. Então, o realce vai ser periférico, nodular, com a mesma densidade do pulso sanguíneo em todas as fases, que a gente vai comparar ali a densidade com os vasos, né? E com base no padrão desse realce, a gente vai dividir as massas em lesões hipervasculares e as hipovasculares. E geralmente a gente vai ver essa combinação de realce arterial, portal, tardia, junto com outras características patológicas macroscópicas que eu vou falar depois, né? Sangue, gordura, calcificações, e tudo isso, né, a gente associar com a história clínica do paciente, que a gente vai chegar num diagnóstico diferencial. Aqui tem um hemangioma, né, nas 4 fases, na sem contraste, a arterial, a portal e a tardia, mostrando esse realce periférico nodular, vai fazendo esse preenchimento progressivo com a densidade do pulso sanguíneo, né, que é a distribuição centrípeta, né, da periferia para o centro. Nas lesões hipervasculares, né, a gente vai ter essas lesões com realce arterial,
que na maioria vai ser benigna, e também inclui tumores hepáticos primários, como a hiperplasia nodular focal, o adenoma e os pequenos hemangiomas que se preenchem rapidamente. Esses tumores benignos devem ser diferenciados com o tumor hepático maligno, que é o mais comum, que é o CHC, e também das metástases de tumores hipervasculares, que também também existe, o mais comum é hipo, mas também tem hipervascular, como metástases de melanoma, o carcinoma de células renais, a mama, o sarcoma e os tumores neuroendócrinos. Por isso, é bem importante a gente saber qual tipo se o paciente tem um tumor prévio, a gente tem que saber qual que é, né? E várias dessas lesões podem ser muito semelhantes na fase arterial, então são as próximas fases que vão definindo, né? E o CHC, né? O carcinoma hepatocelular, ele é considerado quando a gente tem um quadro de cirrose, né? Um paciente cirrótico, enquanto a hiperplasia, né? A gente vai ter uma história em mulheres jovens, o adenoma hepático em pacientes com uso de contraceptivos, esteroides anabolizantes ou com história de doença de depósito do glicogênio, né? E essa figurinha aqui que eu trouxe, também do artigo, mostra 4 diferentes tumores na fase arterial, né? O primeiro seria o carcinoma hepatocelular, né, da esquerda para a direita. O segundo seria a hiperplasia nodular focal. E o terceiro seria o adenoma. E o último seria um hemangioma, tá? As lesões hipovasculares, elas vão ser mais comuns, né? Geralmente, elas vão ser malignas. Lembrar das metástases, né? Especialmente do cólon, CA de cólon, que faz bastante metástase para o fígado, né? O colangiocarcinoma também é hipovascular, né? Ele vai ter outras características, como a fibrose, o realce tardio e também a retração. E 10% dos carcinomas hepatocelulares são hipovasculares, né? Então, vai ter também na fase portal, né? Isso vai ser um sinal de malignidade, esse realce meio irregular. Nas imagens tardias, ali no equilíbrio, a gente vai ter uma estrutura relativamente densa, mais densa, que vai perdendo o contraste lentamente em comparação com o fígado normal. Isso quer dizer que o tumor é composto principalmente de um tecido fibroso, né? Esse tumor também, o tecido fibroso também retraiu a cápsula hepática, e esses achados são sugestivos de colangiocarcinoma. Tá travando, gente? Tá travando? Ah, travou um pouco, achei que tinha sido só para mim, mas agora já Voltou? foi. Voltou. Tá. Qualquer coisa vocês avisam aqui para mim, tá? Certo, vamos continuar. E além, né, esses realces ali nas fases, a gente também vai ter os achados especiais para a gente ver essas características do tumor, né? Como a cicatriz central, a cápsula, pode ter calcificação, gordura, hemorragia, também pode ter um componente cístico e a retração
capsular. Eu vou falar de cada uma. A cicatriz, às vezes, ela é visível na tomo com uma estrutura hipodensa, né? Como tem um exemplo abaixo de uma hiperplasia nodular focal, né? Que mostra ali bem hipodenso e depois vai realçando. Na ressonância, o tecido cicatricial, ele vai ter um hipossinal tanto em T1 quanto em T2, devidas a essas alterações fibróticas, né? Um outro exemplo é a cicatriz central do carcinoma fibrolamelar. E uma exceção a essa regra da cicatriz central na hiperplasia nodular focal é que ela vai ter um alto sinal em T2 devido ao edema da lesão. Tanto na tomo quanto na ressonância, o tecido cicatricial ele vai se intensificando mais na fase tardia, né? Então, quanto mais tempo depois que a gente avalia o contraste, vai ficando mais realçado, vai ser melhor, para a gente poder chegar a essa conclusão. A cápsula também a gente pode ver nas lesões tanto no adenoma quanto no carcinoma hepatocelular, no cistoadenoma ou no cistoadenocarcinoma, né? O tumor mais comum com a cápsula vai ser o hepatocarcinoma, que a gente tem na figura abaixo, mostrando essa cápsula hipodensa, tanto na fase arterial quanto na venosa. E a cápsula, ela não se intensifica na fase arterial, e mesmo na fase portal, ela vai estar hipodensa, né? Porque, como eu já falei, o tecido fibroso vai se intensificando bem lentamente. O adenoma frequentemente apresenta uma cápsula fibrosa, só que essa cápsula fibrosa vai ser fina e vai ser observado em 30% dos casos, né? Possui um contorno bem definido e as artérias de alimentação subcapsulares, né? Aqui um exemplo de adenoma, né? Tanto na fase portal quanto na fase tardia, que daí mostra o realce, né? Aqui um hepatocarcinoma, que a gente também vê, o realce ali da cápsula, e a gente também nota que o centro do tumor já está hipodenso, né? Que o por último que realçou foi a cápsula. A gente também pode ter calcificações, né? Pode ter nas metástase, especialmente nos tumores coloretais, no carcinoma fibrolamelar, nos colangiocarcinomas e nos hemangiomas. Então, na tomografia, essas calcificações vão ser hiperdensas, né, e hipointensas na ressonância, tanto em T1 quanto em T2. Aqui na foto é um exemplo de carcinoma fibrolamelar com as calcificações centrais. A gente também pode ter o componente de gordura, né? A gordura também nos tumores hepáticos a gente pode ver no adenoma, no carcinoma hepatocelular e no liposarcoma metastático, e também o angiomiolipoma, né? Essa figura a gente consegue ver um adenoma e ali dentro a gordura, né? A hemorragia a gente vai observar tanto principalmente nos adenomas, quanto no carcinoma hepatocelular, né? Então, vai ser muito mais frequente no adenoma. Esse caso mostra ali a lesão bem definida e com hemorragia, né? E daí ali mostrou a foto que na ressecção ali da peça cirúrgica era um adenoma que sangrou. A gente também pode ter componentes císticos,
se uma lesão apresenta a densidade próxima da água, né, e no centro, e não apresenta realce, geralmente a gente chama isso de lesão cística, né? Mas também vale lembrar que isso, né, ainda pode ser um tumor, como também tem metástases císticas, ou também metástase com necrose central. E é importante também a gente fazer esse diagnóstico diferencial com os abscessos, né? Também. Então, como eu falei, vai sempre na história clínica do paciente para a gente avaliar essas lesões. Aqui mostra, né, a sequência de uma lesão hipovascular. Ela vai ter uma baixa densidade, que ela pode ser, podendo ser cística, né, que contém líquido. Só que essa lesão é um abscesso, né, é um achado típico, que no caso o realce periférico, vai ser bem suspeito para abscesso hepático, né? Esse caso era de uma diverticulite, né? Foi para o fígado através da via porta e fez os abscessos. A gente também pode ter retração da cápsula hepática, né? E eles apresentam alguns tumores, né? Eles vão apresentar um padrão de crescimento infiltrativo, o tecido vai ser bem fibroso e não vai causar um efeito de massa. Então, à medida que essa lesão vai crescendo, o estroma fibroso amadurece, o tecido vai se contraindo e causa uma retração da cápsula hepática, né? As metástase de mama, elas podem ser infiltrativas e quando elas diminuem de tamanho, elas podem ter múltiplas retrações. Isso eles chamam que uma aparência de pseudocirrose. Essa pseudocirrose é quando a gente, de vez em quando, aparece ali no Conceição. Faz tempo até que eu não escrevi com laudo. É uma paciente que tem um monte de meta hepática, responde a químio, aí ela diminui de tamanho, e aí quando dá essa retração, o fígado fica todo lobulado. E aí é uma paciente que não tinha nada, assim, não tinha doença hepática, e aí começa a parecer que ela tem uma cirrose, mas na verdade é uma pseudocirrose por causa dessa retração de uma resposta ao tratamento, né? De uma resposta à químio. O tumor que vai mais causar a retração é o colangiocarcinoma, né? Como no exemplo ali da primeira figura. Tem o colangiocarcinoma, essa lesão é bem grande e com tecido fibroso vai ser bem denso e vai fazer a retração dessa cápsula hepática, né? Uma outra causa de retração local é a atrofia, pode ser por obstrução biliar ou obstrução venosa portal crônica. Muita gente fala assim, realce periférico e preenche... Só ali da retração também. Sempre que a gente vê uma lesão meio que na fase portal ali, é meio hipo, e tem uma retração no parênquima, nossa principal hipótese é colangiocarcinoma. Então, é um achado que a gente tem que ficar muito atento, assim, sabe? A retração da cápsula numa lesão hipovascularizada, tem um realce mais progressivo. Primeira, segunda, terceira, né? Tem que lembrar de... eu esqueci a palavra. De colangiocarcinoma intrahepático, tá? Assim como se tu vê, do nada no parênquima hepático, tem uma lesão e tá dilatação da via biliar montante, colangiocarcinoma intrahepático. Se tem associado a retração da cápsula, colangiocarcinoma intrahepático. Então, tem que prestar atenção nesses achados que conseguem estreitar um pouco o nosso diagnóstico. O realce, muita gente fala, realce periférico e preenchimento progressivo, né? É característico de hemangioma. E não é ao mesmo tempo, né? O realce periférico da borda também é uma característica típica das lesões malignas.
e apenas o realce periférico nodular descontínuo, né, que corresponde a um acúmulo de sangue, vai ser característico do hemangioma. Concluindo, gente, a gente, né, tem que ver como a lesão se comporta em qual vai ser o tipo de realce, né? A gente vai ver esses achados morfológicos, tudo isso junto com o contexto clínico do paciente. Então, dependendo, né, cada lesão vai ter a sua característica, né, como eu falei, a cicatriz, a cápsula, calcificações, a gordura, o sangue e também se ela tem componente cístico. E com base a gente vai chegar num diagnóstico. É isso. É isso. Acho que faltou só falar um pouco de resto também, né? Que a gente tinha falado para não só. Que antes era só no ultra, eu acho que o tema da aula. Eu falei assim, vamos tentar pegar em todos os métodos para vocês conseguirem correlacionar como que é na tomo, como que é na resto, e no ultra é meio mais específico, né? Mas como que é em tudo. Eu fui seguindo o próprio artigo, né? Ele fala bem pouco de ressonância realmente. Sim, daí para adicionar assim para vocês começarem a entender de outro jeito, assim, numa próxima vamos colocar. Uhum. É isso. Alguma dúvida? Olha só, antes das dúvidas, só para não esquecer, eu ali no grupo, não sei se vocês viram que eu mandei tipo uma lista de presença. Eu quero que vocês em todas as aulas coloquem, tá? Para a gente ter registrado, já que vai ser boa parte delas vão ser online. Então, eu até fixei para vocês sempre usarem a mesma coisa,